um prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Loivane Medim, sou terapeuta sistêmica e trabalho com constelação familiar. E hoje eu vou trazer um tema que é relacionamento de casal, as principais... Eu escolhi 4, mas tem várias dinâmicas que podem adoecer a relação de casal, né? Então, hoje eu falarei sobre 4 dinâmicas e que podem acabar com o relacionamento de casal pelo olhar sistêmico, tá? Já vou colocar aqui para nós ter uma noção, né? Família de origem, pai e mãe. Família atual, esposo e esposa, tá? Só para nós ter uma ideia para entender melhor o que eu quero explicar para vocês, tá? Bem, não tem como em um relacionamento dar certo se não houver ordem. As ordens do amor, as ordens do amor são as leis da constelação, da filosofia sistêmica, tá? Que é pertencimento, hierarquia e a ordem do equilíbrio, que é o dar e o tomar, o dar e o receber, tá? Nas trocas, na visão sistêmica, a ordem precede o amor. Talvez fique um pouco confuso, eu entendo, por isso que eu vou colocar aqui para vocês. Eu já coloquei, né, os casais, para a gente ter uma ideia mais clara do que eu quero explicar para vocês. Na ordem da hierarquia, para que haja harmonia, é necessário entender que a família de origem tem precedência sobre a família atual. Família de origem, pai e mãe, filho e nora, família atual, ou, né, filha e genro, família atual, tá? Para vocês terem uma ideia. No caso, a família atual é essa família aqui. Esse casal aqui, tá? É a família atual. E a família atual tem prioridade, tá? Família de origem, precedência. Família atual, prioridade, tá? Essa família aqui gerou a vida, né? Aqui pode ter mais, né? Pode ter a família do outro, né? Do outro cônjuge. Aqui do ladinho também, para vocês terem uma ideia. Eles têm precedência sobre essa família atual. Mas a prioridade é essa aqui, tá? Agora, entendendo prioridade e precedência, vamos para 4 dinâmicas que eu selecionei, que são mais comuns, tá? Que podem adoecer uma relação de casal. Então, a primeira dinâmica é quando um ou ambos ainda querem, aqui, né, a família de origem, né? E dessa família atual aqui, o filho ou a filha desse casal, querem ficar aqui, sendo providos, né? O filho quer que os pais sustentem, digamos assim, que provém esse casal, né? Ele e a esposa dele, ou ela e o esposo dela, dependendo, né? A filha ou o filho, e ficando aqui, esperando ainda receber, mas dentro da família de origem, permanecendo com a família atual, a tendência é que essa relação desses dois aqui venha a fracassar, porque aqui, enquanto ele fica como filho, ele tá como criança, no padrão de criança. E como eu digo para vocês, criança trabalha, criança namora, criança casa, criança sabe lidar com dinheiro? Não. Então, aqui ele tende a querer receber tudo dos pais como uma exigência, ele ou ela, né? Como uma exigência. Então, fica pesado tanto para a família atual quanto para a família de origem, né? Dar conta de tudo isso aqui, sem que haja conflitos e tudo mais que também são oportunidades, né, por um ponto de vista sistêmico, de haver uma resolução disso e esse filho ou essa filha aqui, essa família atual, irem para
cuidar das suas questões, né, como família, dar conta de se sustentar, dar conta de cuidar do seu espaço para morar, dos seus desejos, dos seus projetos em comum, como casal, né, e tudo mais. Esses projetos individuais também, que é muito importante. Gastar a sua energia, esse objeto aqui vai representar energia, tá? Gastar a sua energia para com essa família aqui, né? Para a família atual agora, ter o seu próprio espaço, o seu sustento e prover, né? Essa família, ser os provedores, né? Dessa família, esse homem prover a sua família. Essa é a primeira dinâmica, né? Quando um deles fica aqui esperando buscar, receber, né? Como criança, receber dos pais para sustentar o seu sustento, o sustento da sua esposa ou do seu esposo, né? A segunda dinâmica que eu separei para vocês, para nós falarmos sobre isso, é quando os pais continuam exigindo desse filho ou dessa filha a sua atenção, seu tempo, cuidado. Então eles ficam aqui, preciso disso, preciso daquilo, tu não vem mais, tu não olha mais, tu não me vê, tu não... Aquela coisa toda. Ai, tô sentindo tua falta para conversar comigo. E aqui fica como? Esse espaço aqui, quando acontece isso, né? Fica vazio. A prioridade tá sendo quem? A família de origem, né? Então, eu vou frisar bastante prioridade e precedência, tá? Então, quando os pais não liberam esse filho ou essa filha para seu esposo, sua esposa, para sua família atual, tende a acontecer um desgaste muito grande, porque esse filho, ele só vai para cá, não por liberação, mas sim, se ele fizer esse movimento, ele pode se sentir muito culpado, e isso é difícil, é muito difícil. E a tendência, pode haver, né, uma proporção maior, né, uma proporção maior, melhor dizendo, de haver uma autossabotagem nessa relação, fazendo com que ela se dilua, né, e esse filho volte para casa dos pais, ou essa filha volte para casa dos pais a viver com os pais, né. É uma dinâmica que costuma acontecer também, que eu separei para nós olharmos aqui, tá? Quando não há a liberação dos pais, ou de um, ou dos dois, né, de ambos, para com os filhos, para que eles possam gastar o seu tempo, a sua energia com a sua esposa ou seu esposo. E principalmente, por vezes, quando há crianças aqui, já essa família atual tem filhos, quando acontece isso, fica pesado para o cônjuge que fica aqui, que tem que dar conta do espaço vazio do outro que está lá na família de origem, mas não na família atual, não priorizando a família atual, mas sim a família de origem aqui, coladinho com papai e mamãe ainda, né? Então, pode haver vários conflitos em relação a isso, tá? Mas que nem eu digo, e vou dizer por várias vezes, o conflito nada mais é do que uma oportunidade para que a ordem, né, o fluxo do amor se restabeleça. Porque aqui são adultos, né, e aqui também são adultos agora, e a prioridade é o atual, aqui o agora. Aqui o passado, quando esse filho chegou, né, os pais já eram adultos, já tinham vivido muito. Esse filho veio desses pais, então os pais são grandes. O filho ou a filha que fica aqui é pequena, né? Quando fica aqui é pequena, é criança. Aqui sim, aqui é o fluxo normal da vida, né? A sequência normal da vida. Constituir sua própria família, né? E dar continuidade na espécie. A terceira dinâmica é justamente quando priorizar a família de origem é mais importante. Em todos os sentidos, tá? Gastou energia, tempo, mas ganhou dinheiro. Mas primeiro eu tenho que dar para o papai e para a mamãe. Primeiro eu tenho que dar para eles e se sobrar eu dou para a família atual. O meu tempo, a minha energia, a minha atenção, o objetivo da minha vida é suprir
o que falta para os meus pais primeiro. Se sobrar alguma coisa, vem para minha esposa, daí sim, eu dou para minha esposa e até mesmo para mim. Mas a minha prioridade, o meu sentido de vida é justamente suprir as necessidades financeiras dos meus pais. E por vezes não é nenhuma exigência verbalizada dos pais. É uma questão que o filho interpretou, ou a filha, né? E acaba gastando toda a energia e priorizando os recursos financeiros que adquire para o sistema de origem e não para o atual. Também é uma dinâmica que costuma adoecer bastante o relacionamento de casal e dependendo do grau, do nível de adoecimento, pode até haver o rompimento. Aqui também, se vocês observar, já está havendo triangulações. É quando uma terceira pessoa entra na relação de casal. Aqui, quando acontece esse tipo de dinâmica, onde a prioridade é a família de origem e não a família atual, já há uma certa... Já entra outras... ou umas pequenas traições, digamos assim. Um exemplo de traição aqui também, que pode haver, é quando... Vou citar um exemplo, mas é mais para vocês refletirem sobre o que vocês fariam. Digamos que eu e meu esposo estejamos programando comprar, estamos guardando dinheiro e tudo mais, e temos um projeto de comprar um apartamento. E eu vou e digo para minha mãe: mãe, eu e meu marido, nós estamos vendo para comprar um apartamento, estamos guardando dinheiro, mas tá difícil, acho que vai ser demorado, porque a gente não ganha muito bem, né, não sei o que, acontece imprevisto, blá, 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 e assim vai, né? Então, imaginem só, falei para minha mãe, a minha mãe, com as melhores das intenções, diz assim: ah, mas eu posso comprar um apartamento para você, para vocês, para você, mas eu quero ir junto, eu quero escolher. E eu digo: tá, tudo bem, né? E vou e compro o apartamento com a minha mãe. O que tende a acontecer quando o meu marido fica sabendo disso? O que vocês acham que acontece? O que eu deveria ter dito para minha mãe? O que eu deveria ter feito? O que vocês acham sobre isso? É uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem. O que vocês fariam numa situação dessas, né? O que vocês pensam sobre isso? Então, voltando aqui. Quando a prioridade do nosso tempo, né, gasto em trabalhar, em conseguir recursos, é devolvido para o sistema de origem e não ficado no atual, aqui já houve uma certa traição, tá? Houve uma triangulação. Não na maneira comum, digamos, de traição, de trair da forma sexual, né? Mas sim de trair com um gesto, uma atitude. O tempo que deveria ter sido dedicado ao atual, à família atual, ao relacionamento atual, foi dedicado ao sistema de origem. Aqui no sistema de origem pode haver também, além dos pais, pode ter até avós, até irmãos, né? Que de uma certa forma tu prioriza, né? Esse esposo, essa esposa estão priorizando, né? Então é uma traição para com o relacionamento atual, sendo que não foi discutido aqui se ele aceitava ou ela aceitava essa doação, né, financeira para esse sistema de origem, tá? Então é sempre muito bom que haja diálogo, né? E para que fique bem claro as coisas que vão, as atitudes que vão ser tomadas que possam interferir no relacionamento de casal, tá? Então, a quarta dinâmica é mais ou menos isso, é sobre a triangulação. Quando a gente abre um espaço onde a gente faz com que o outro se sinta rejeitado, abandonado, anulado, traído,
Eu e meu texto. Às vezes eu me perco aqui no texto, mas eu me acho, tá? Também, de certa forma, está se sentindo só na relação, acaba se sentindo só, né? Um vazio, porque o outro já não está disponível, né, para essa relação, para essa família atual, mas sim para talvez para a família de origem, muitas vezes para né, quando aqui acontece a quarta dinâmica, justamente a triangulação, a triangulação de fato, né, quando há uma traição aqui para uma pessoa diferente, né? Eu tô colocando masculino, mas eu também posso pôr o feminino. É para ambos que vale isso, tá? Então, me perdi no texto, mas já vou me achar de novo. Então, pode haver espaço para várias coisas, não só para a procura de uma pessoa, mas sim para preencher esse vazio da rejeição, do abandono, da traição em si. Pode procurar vícios, tá? Alcoolismo, drogas, cigarro, outros tipos de vício, quando há um vazio, quando não se sente prioridade na vida do outro. Não faz sentido ficar sozinho, vai procurar algo para preencher esses vazios, né, que aconteça. Pode procurar outras pessoas também, tá? Uma das traições mais comuns é justamente, né, a traição procurando outra pessoa para completar esse vazio, para tentar preencher esse vazio, né? Então, daí aqui entra uma terceira pessoa, mas só entra uma terceira pessoa quando há espaço, né? Vocês estão vendo que quando um sai e deixa o espaço vazio, a tendência é ocorrer um preenchimento desse espaço, né? E muitas vezes, por várias vezes, né? Esse espaço pode ser preenchido, que nem eu falei, com várias opções, várias coisas. Tipo, consumismo, vícios em si. Não necessariamente só com outra pessoa, tá? Então, é uma dinâmica muito comum quando acontece a triangulação, que a pessoa que se sinta traída, ela tende a buscar, né, algo para preencher esse vazio, essa dor, né, para curar essa dor, digamos assim, aliviar essa dor. Mas todas as dinâmicas conflituosas são também oportunidades para que o casal, se decidirem permanecer juntos, possam olhar para essas questões, né, que vão surgindo, esses conflitos, né, e poder resolver, né, com paciência, tolerância e tudo mais. E se eles decidirem permanecer juntos e queiram se trabalhar, né, e ressignificar o que de fato é importante e prioridade para os dois, e assim também manter o vínculo de maneira mais saudável e feliz, lógico, porque por vezes a gente vê, né, muitos casais que já não estão bem, tá um relacionamento totalmente tóxico, adoecido, mas mesmo assim, apesar de tudo, eles continuam juntos, mas que ambos estão infelizes, né? E para olhar sistêmico, isso atinge a todos, não é só os dois, mas sim a família de origem, os filhos, se caso esse casal tenha filhos, né? Então, quando o casal decide, né, olhar para esses conflitos, olhar para essas questões e juntos, né, procurar soluções, é muito importante. E assim também restabelecer a ordem, né, e a harmonia dessa relação através de o que é prioridade na nossa vida, no nosso casamento, né, e o que de fato faz sentido para nossa relação mantermos e fazermos, e muito mais em relação ao que as 4 dinâmicas que eu citei, o que é possível também fazer para que a gente não repita mais isso, porque por vezes também dentro da constelação, quando a gente abre o campo da pessoa, a gente vê que é um padrão familiar que vem se repetindo de geração em geração, mas que quando essa família atual, esse relacionamento atual decide olhar e resolver essa questão, dar um basta,
e não perpetuar, né, ao longo das outras futuras gerações, né, rompe o vínculo. É possível, né, trazer uma harmonia, um equilíbrio através de felicidade na relação, através dos conflitos que estavam havendo nessa relação, né? Então, para finalizar, né, não quero me estender muito, não vou me aprofundar muito, porque é um tema muito amplo e que quando a gente trabalha isso na constelação, a gente consegue entender, né, a pessoa que constela consegue entender bastante aonde que está emaranhada e o que está repetindo dentro na sua vida atual, as questões, né, que ela aprendeu, né, lá na família de origem, lá na família do passado, digamos assim, a precedência dela, ela carrega muita coisa, a gente herda muita coisa que a gente na relação atual ainda está repetindo, né, aprendeu como certo, digamos assim, e continua fazendo como se fosse a forma que é o correto de se relacionar, né? Que é assim e tá tudo certo e deu, e que o outro tem que entender. Só que nem sempre o outro vai entender e aceitar e concordar com que algumas atitudes que a gente faz. E o interessante é justamente isso, a gente entender que o outro tem a opinião dele, né? O nosso parceiro, ou a nossa esposa, a nossa parceira, né? Tem a opinião dela e que nós temos que fazer ajustes na nossa relação atual para que fique bom, né? Para que fique harmônica, né? Então, para finalizar, eu vou deixar uma reflexão para vocês, duas reflexões para vocês em formas de perguntas. Uma delas é: o que é família para você? E a outra: qual é a sua prioridade? Qual é a sua esposa, seus filhos, ou é o seu pai ou a sua mãe? Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Também, se vocês quiserem compartilhar, comentar lá nas redes sociais, tiver alguma dúvida ou pergunta, também fico bem à vontade, que eu faço questão de poder responder, né, de alguma forma e contribuir para que a gente entenda mais sobre as dinâmicas da vida, né, do dia a dia. Então, um beijo e até o próximo programa.